R$ 700 mil de uma empresa fantasma. Para a advogada que o presidente indicou para o Superior Tribunal Militar, o mesmo tribunal que vai decidir o futuro do ex-presidente Bolsonaro, essa é a história que quase ninguém percebeu. Mas nada fica no oculto. No final de 2024, o escritório de advocacia de uma profissional ligada a Gleisi Hoffmann recebeu exatamente R$ 700 mil de uma empresa cujo dono oficial foi a Polícia Civil e confessou ter vendido seus próprios dados por R$ 5 mil para que o CNPJ fosse aberto no seu nome. R$ 5 mil. Esse é o valor que, segundo ele, custou sua identidade. Ele era um laranja, e a empresa que ele representava de mentira era a mesma utilizada pelo então chefe do INSS para lavar o dinheiro desviado dos aposentados brasileiros. O mesmo esquema que sangrou a aposentadoria de milhões de trabalhadores que passaram a vida inteira contribuindo para um sistema que, por dentro, estava sendo esvaziado por gente que deveria protegê-lo. Em setembro de 2025, essa advogada foi nomeada por Lula para o Superior Tribunal Militar, o STM. O tribunal que vai julgar, entre outros processos, a perda ou não da patente de capitão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, ela integra o quórum. Agora, ela vota. Pense nisso por um momento. Uma ministra indicada pelo presidente, cujo escritório recebeu R$ 700 mil de uma empresa de fachada ligada ao maior esquema de corrupção contra aposentados da história recente do Brasil, vai participar do julgamento do principal adversário político desse mesmo presidente. A pergunta que fica suspensa no ar e que qualquer brasileiro que conhece o funcionamento desse sistema conhece muito bem é: isso é coincidência ou é o sistema funcionando exatamente como foi construído para funcionar? O careca do INSS, como ficou conhecido, pagava uma mesada de R$ 300 mil mensais para o filho do presidente. R$ 300 mil todo mês. Esse detalhe nunca pode ser esquecido porque ele conecta os pontos de uma teia que vai do desvio dos aposentados até os gabinetes mais altos do país. E agora, dentro dessa mesma teia, aparece uma ministra do STM com R$ 700 mil recebidos de uma empresa laranja, cujo laranja confessou ser laranja. O dono da empresa que pagou os R$ 700 mil para a advogada que virou ministra admitiu à Polícia Civil ter vendido seus dados por R$ 5 mil. Esse é o tamanho do escândalo. Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal, algo que raramente acontece estava acontecendo. Alexandre de Moraes recuou. Durante meses, o ministro trabalhou para devolver Bolsonaro ao regime de prisão fechada. Classificou como falta grave o fato de o ex-presidente não ter devolvido uma arma, sendo que, segundo advogados e especialistas, nunca houve ordem formal para essa devolução. Pediu ao Procurador-Geral da República um parecer, e o Brasil inteiro esperava o de sempre, o PGR alinhado, obediente, fazendo o que o Supremo pedia, o que alguns chamaram de comportamento de despachante. Mas o PGR surpreendeu. Em vez de recomendar o retorno ao presídio, o parecer veio favorável à manutenção da prisão domiciliar humanitária. Foi um dos pouquíssimos momentos em que o Procurador-Geral se posicionou contrariamente a uma intenção clara de Moraes. O outro momento recente havia sido um parecer favorável à dosimetria, que Moraes mantém travada há 2 meses, numa das decisões mais criticadas de sua trajetória no tribunal. E então Moraes manteve Bolsonaro em regime domiciliar. Quem acompanha essa história com atenção sabe o peso dessa decisão. Este é o ministro que não recua, que trava processos, que avança independentemente das críticas, que agiu com determinação em situações que dividiram profundamente o país. Ver Alexandre de Moraes dar um passo para trás é, para muitos que monitoram o STF de perto, algo inédito. E isso levanta uma questão que vai além do caso Bolsonaro. O que está mudando dentro do tribunal? A resposta pode estar nos escândalos que foram se acumulando ao redor do próprio ministro. As mensagens de visualização única, a viagem no jato particular de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que está sob investigação no STF com o próprio Moraes como relator, as visitas ao Vorcaro, o contrato de R$ 9 milhões negociado diretamente pelo WhatsApp com o escritório ligado à esposa do ministro, o uísque em Londres, os eventos e, por fim, a ruptura que se tornou visível dentro do próprio tribunal.
Carmen Lúcia, Fux, Fachin, Cássio Nunes, André Mendonça. Esses nomes que compunham um grupo que ao menos nos bastidores caminhava junto, já não caminham mais. O grupo coeso de Moraes hoje resume-se a Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Ele perdeu a maioria. E um ministro que perdeu a maioria no STF e acumula processos e escândalos internacionais calcula diferente, porque as vergonhas internacionais também se acumulam. Moraes perdeu no caso de Carla Zambelli na Itália, perdeu no caso de Oswaldo na Espanha. O processo movido pelo Rumble nos Estados Unidos segue sem que ele sequer tenha apresentado defesa. Os pedidos de extradição feitos ao governo americano não prosperaram. A tentativa de extraditar o Ramage, com um delegado da Polícia Federal enviado especialmente para isso, também não deu resultado. E paira no horizonte a possibilidade concreta de que uma lei ao estilo Magnitsky seja negociada nos Estados Unidos, com potencial de atingir não apenas o ministro, mas sua família, os escritórios associados a ele e o Instituto Lex, que ele próprio fundou. Se Bolsonaro voltasse ao presídio, a sanção Magnitsky voltaria à mesa. Essa é a leitura de quem acompanha as negociações. E Moraes calculou e recuou. Enquanto isso, o ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tomou uma decisão que também chamou atenção. Enviou um ofício ao ministro da Defesa, José Múcio, solicitando a disponibilização de um militar do Exército para exercer atividades administrativas no TSE durante o período que antecede as eleições. O documento pede especificamente a indicação de um subtenente com ampla experiência em gestão pública, licitações, contratos administrativos e processos internos. Seja qual for a interpretação que cada um faz desse pedido, o fato é que o presidente do Tribunal Eleitoral solicitou formalmente a presença de um servidor militar em funções administrativas na Corte, em ano pré-eleitoral. No STF, o caso do Banco Master continuou rendendo desdobramentos que poucos esperavam. O senador Eduardo Girão elogiou publicamente a atuação do ministro André Mendonça, relator do caso. Na semana anterior, a segunda turma do STF havia decidido manter as prisões do pai e do primo de Daniel Vorcaro, determinadas pelo próprio Mendonça. Os dois são acusados de integrar um grupo que ameaçava e intimidava pessoas. Nas palavras do próprio ministro Mendonça durante o julgamento, o grupo de Vorcaro tem contornos de máfia, contornos de crime organizado mafioso, com fuzis, metralhadoras, armas raspadas e infiltração no sistema policial. São palavras pesadas, e o senador Girão disse que milhões de brasileiros estão em oração por André Mendonça, o ministro do Supremo que prendeu os familiares do dono do Banco Master, que descreveu a organização como uma máfia armada com infiltração na polícia, agora carrega nas costas o peso de uma investigação que pode chegar muito longe. E enquanto toda essa engrenagem judicial girava, o Brasil tinha um prazo, até o dia 15 de julho, para resolver a questão das tarifas de 25% impostas pelo governo Trump sobre produtos brasileiros. 25%. Uma tarifa que, se mantida, tem capacidade real de encarecer exportações, desacelerar setores inteiros da economia e afetar a renda de trabalhadores que sequer sabem que essa negociação existe. E o que o governo Lula fez? Em vez de avançar nas negociações com Washington, voltou sua atenção para o senador Flávio Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos por conta própria fazer o trabalho diplomático que o Itamaraty não estava fazendo. A resposta oficial foi chamar isso de campo técnico contra campo ideológico, dizendo que as negociações devem ser conduzidas por técnicos, não por políticos. Mas o Itamaraty, órgão de Estado, publicou uma nota chamando o senador Flávio Bolsonaro de traidor da pátria. Em palavras, os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história. Isso foi escrito por um órgão de Estado sobre um senador eleito da República, porque ele foi a um país estrangeiro tentar resolver uma questão comercial que o próprio governo não estava resolvendo. Isso não é campo técnico, isso é exatamente o oposto do campo técnico. E qualquer brasileiro que já tentou resolver um problema burocrático enquanto o responsável oficial ficava parado, sabe muito bem como isso termina, com o problema sem solução e alguém procurando um culpado.
A estratégia, segundo análises políticas, não era negociar com Trump. Era neutralizar Flávio Bolsonaro, mantê-lo longe das negociações, impedir que ele colhesse qualquer capital político de uma eventual vitória diplomática. E se as tarifas não forem revertidas, a culpa recairá sobre os técnicos. O presidente não assume, o presidente nunca assume. Quando não resolve, culpa quem estava tentando ajudar. O 15 de julho se aproxima, as tarifas continuam, e o Brasil negocia às cegas, se é que negocia. Toda essa história tem um fio condutor que vai de uma empresa laranja no interior do esquema do INSS até uma ministra no STM, do recuo inédito de Moraes até a paralisia diplomática diante de Washington. E esse fio condutor passa inevitavelmente pela mesma questão que o brasileiro médio, o trabalhador que contribuiu para o INSS durante décadas, o aposentado que recebeu menos do que deveria, o exportador que vai pagar 25% de tarifa. Já sabe na pele. Quem de fato está sendo protegido por esse sistema? R$700 mil de uma empresa cujo dono vendeu sua identidade por 5 mil. Uma nomeação ao STM, um julgamento pela frente. R$300 mil por mês pagos ao filho do presidente pelo mesmo homem que coordenava o esquema. Uma maioria perdida dentro do Supremo, um recuo que ninguém esperava, um prazo correndo, uma nota diplomática chamando o senador de traidor. Tudo isso junto, ao mesmo tempo, no mesmo país. E a pergunta que fica, a que não tem resposta fácil nem lado único, é esta: até onde vai a paciência de um povo que viu tudo isso e ainda precisa decidir nas próximas eleições o que fazer com quem construiu cada peça desse sistema?